Vamos à nossa aulinha da semana. O Senhor Deus tem colocado em meu coração uma palavra e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Assim, daquele jeito que a gente gosta. Curiosidade, detalhes que às vezes a gente não observa muito. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler com vocês um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu fiquei com esta frase, com esta expressão em minha mente. Moveu-se o lugar. Seria interessante darmos uma olhada depois em outras versões. A que estou usando é da editora Vida, edição contemporânea, tradução de João Ferreira de Almeida. Seria muito interessante dar uma olhada em outras versões, traduções, para vermos como outras Bíblias, ou melhor dizendo, como outras versões bíblicas traduzem esta expressão, moveu-se o lugar. Eu comecei a pensar que muitas vezes Deus não declara para nós a forma como Ele vai realizar as coisas. Ele apenas diz que vai realizar. Deus não tem muito por costume ficar dando detalhes de seu trabalho. Deixa Deus trabalhar em paz. Embora Deus manda a gente orar sem cessar, a Bíblia manda a gente insistir na oração, mas de vez em quando é preciso deixar Deus trabalhar quieto, trabalhar em paz. Você gosta que alguém fique dando palpite no seu trabalho? A cozinheira sempre pede para cozinhar em paz, depois ela chama para que as pessoas venham comer. Deixa Deus trabalhar quieto. E a gente vai observando que Deus não gosta de ficar dando muitas informações. Agora, eu observo 3 formas de Deus trabalhar. Não que sejam definidas ou definitivas, mas Deus segue essa linha sempre. Observe, a primeira coisa que Deus faz é mudar o cenário para o personagem. Vamos usar esta linguagem para ficar mais fácil a compreensão. Personagem e cenário. Cenário e personagem. Personagem dentro de um cenário. Personagem chegando em um cenário. Personagem saindo de um cenário, personagem atuando em um cenário, o palco da vida, o palco da existência. Em primeiro lugar, Deus usa a estratégia de mudar o cenário para o personagem. Deus muda o lugar onde você está. Deus transforma o lugar onde você está. Aí nós vamos para textos bíblicos que dizem que Deus, por exemplo, transforma o deserto em manancial. A gente vai lembrando essas coisas. Como é uma aulinha, não vou dar tudo prontinho para vocês, Vamos pensando aí. Quando Deus muda o cenário para o personagem, Deus está respondendo orações muitas vezes, ou Deus está preparando algo muito maior. Um exemplo, então, de quando Deus muda o cenário em prol do personagem. O exemplo de Moisés. Êxodo capítulo de número 3 diz a Bíblia que Moisés pastoreava ovelhas no deserto. E a Bíblia vai dizer, observe que são 40 anos que Moisés está ali trabalhando, casou, teve família. Você lembra que ele foi para Midian fugindo lá do Egito? E 40 anos depois ele continua pastoreando ovelhas, trabalhando para a família, trabalhando para a sua nova família, para o sogro. Vocês se lembram que Moisés teve 3 famílias, A família biológica, Joquebede, Anrão, Miriam, Arão. Depois ele teve a família adotiva, filha de Faraó, a princesa, o próprio Faraó. Agora Moisés tem a sua 3ª família, que é Zípora, Gerson, Eliezer, família de Midian, Reuel. A Bíblia diz que Moisés pastoreava as ovelhas, 40 anos ali. E ele viu uma sarça pegando fogo. Algumas pessoas que estudam a geografia bíblica e vão mais profundamente nisso, dizem que ali naquela região onde Moisés vivia, no deserto, era normal, ou é normal em deserto, algumas plantas pegarem fogo do nada, devido ao grande excesso de calor. Então, digamos que uma sarça pegar fogo no deserto seria até normal. Agora, anormal é a sarça pegar fogo e não se consumir. A sarça queima, mas não se consome. Ela não se desfaz, fica ali pegando fogo. Moisés olha aquela sarça, apesar de estar seca, continua intacta,
Isso é anormal. Aí a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Depois você lê aí Êxodo 3. A Bíblia diz que Moisés vai dizer assim: eu me virarei para lá para ver esta estranha visão. Estranha visão. Tipo, algo que eu nunca vi. Traduzindo, tem algo acontecendo aqui. Gente, eu sou muito chorão e não vou ficar evitando não. A palavra mexe muito comigo. Moisés olha aquilo e pensa, tem algo acontecendo aqui. Deus estava mudando o cenário em que Moisés estava. Tanto que quando ele se aproxima, uma voz sai do meio da sarça dizendo, tire as sandálias dos teus pés. Que esse lugar agora não é mais Midian, não é deserto, não é Horebe. Esse lugar é um pedaço do céu. Ele se transforma na sala presidencial do céu. Tire rapidamente o que você calça, porque o lugar está santo, santificado, sagrado. Será que você pode olhar para tudo que está acontecendo aí na sua vida e pensar, tem algo acontecendo aqui. Deus está mudando a minha casa, Deus está mudando o meu trabalho, Deus está mudando o lugar onde eu vivo, o lugar onde eu atuo, o lugar onde eu levo minha vidinha normal. Glória a Deus. Em segundo lugar, Deus muda o personagem no cenário. Vamos lá. Primeiro lugar, Deus muda o cenário para o personagem. Em segundo lugar, Deus muda o personagem no cenário. Deus mantém você no mesmo lugar. Não muda nada no cenário, mas Ele começa a mudar você. Meu Deus. Ele começa a tratar com você. Ele começa a mexer em você. Ele começa a moldar você. Ele começa a amassar você como se faz com um barro. Ele torce você como uma massa de pão. Ele começa a mexer com você. Qual exemplo bíblico nós temos para isso? Profeta Jonas. Sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz que Jonas foge da presença do Senhor. Ele entra naquele navio. A coisa está acontecendo, a tempestade está acontecendo, Jonas não toma nenhuma atitude, ele é jogado fora do barco, não toma nenhuma atitude, o peixe o engole, ele não toma nenhuma atitude, e quando ele está lá dentro do peixe, a Bíblia diz assim, então Jonas orou ao Senhor do ventre do peixe. Pegou, irmão? Não, vou explicar de novo. Jonas foge, entra no navio, a tempestade acontece, ele está dormindo, ele é jogado no mar, quando o peixe o engole, ele vai orar. Traduzindo, toda a história de Jonas é a primeira vez que ele ora. Pegou? O mar é o mesmo, o peixe é o mesmo, mas o personagem nunca mais será o mesmo. Tanto que Jonas vai dizer a Deus, ou melhor, ele vai fazer voto dentro do ventre do grande peixe. Lê isso. Jonas faz um voto lá dentro. Irmãos, Deus não mudou o cenário, mas Deus mudou o personagem. O mar seguirá sendo o mesmo, o peixe seguirá sendo o mesmo, mas Jonas nunca mais será o mesmo. Muitas vezes, Deus mexe, movimenta cenários, mas para mudar você, personagem. E em terceiro lugar, vamos lá, em primeiro lugar, Deus muda o cenário para o personagem. Exemplo de Moisés. Tem algo acontecendo aqui. Em segundo lugar, Deus muda o personagem no cenário. É Jonas. O mar é o mesmo, o peixe é o mesmo, mas Jonas nunca mais será o mesmo. Moveu-se o lugar. E em terceiro lugar, Deus muda o personagem de cenário. É quando Deus olha para você e diz, já deu o que tinha que dar. Eu vou tirar você daqui. Aí você perde o emprego do nada e não entende por quê. Aí relacionamentos findam e você não entende por quê. Aí amizades acabam e você não entende por quê. É Deus te empurrando, te impulsionando. Oh, meu Deus. É como se Deus colocasse o pé assim no seu traseiro e te empurrasse. Vai, chega, já deu o que tinha que dar. Exemplo do profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia diz que Deus diz a Elias, vai para o ribeiro de Querite. Fique ali, os corvos vão te sustentar. Elias vai e fica. Mas em 1 Reis, capítulo 17, por volta do versículo 6 e 7, está escrito assim, e o ribeiro secou. Deus estava querendo que Elias se movesse. Pegou? Deus está mudando o personagem do cenário. E ele diz para Elias, sai daqui, vai para Sarepta, já tem uma nova experiência para você viver. Aleluia, tem uma viúva para te sustentar.
tem um filho para ser ressuscitado, tem azeite para ser multiplicado, tem farinha da panela para ser multiplicada. Eu vou te levar a viver novas e lindas experiências comigo. Sai daqui. É por isso que o ribeiro está secando, para que você se mova, para que você se movimente. Já deu o que tinha que dar aqui. Eu te levo para novas experiências. Há situações em nossa vida que Deus muda o cenário para nós. Outra situação, Deus nos muda no mesmo cenário. E outras situações, Deus nos empurra para novos cenários, novas experiências com Ele. Eu gostaria muito que você colocasse aí, comentasse sobre essa aula e que você dissesse em que pé, em que patamar você está. Deus está mudando o cenário para você? Deus está mudando você no cenário? Ou Deus está mudando você de cenário?